Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui de novo para começar a apresentar o programinha número 48. Hoje é dia 17 de junho de 2019. Está sendo um prazer muito grande puxar realmente lembranças, memórias, puxar recordações daquilo que a revista Aquarista Júnior foi acompanhando, fazendo, participando de todos esses anos aí passados da história, né, do aquarismo brasileiro. Então o que acontece? O programa Aquarista Júnior, a função dele é contar devagarzinho, claro, a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob aquela coisa do que a revista foi ajudando, fazendo, participando, colaborando, ajudando aqui, ajudando ali, tentando divulgar alguma coisinha lá e jogando ideias na revista, matérias, sessões, tudo que fosse para engrandecer o hobby do aquarismo nessa escalada aí rumo ao progresso, ao desenvolvimento, à prosperidade dos participantes, vamos dizer, desculpe, a satisfação dos participantes de sempre procurar manter um aquário devidamente legal, completinho, aconchegante para os peixes, acomodado biologicamente para as bactérias, para as plantas, para a própria, vamos dizer, movimentação e qualidade da água, aquela coisa toda. Então, através dos anos, foram surgindo o quê? Produtos, equipamentos, acessórios, teorias, pesquisas, coisas que a gente ia pegando até de alguns aquaristas, vamos dizer, que tinham certas experiências em certas áreas, iam passando para nós, a gente ia colocando na revista. Então o que acontece? Ao longo de todos esses anos, e 30 anos, porque a própria revista já completou mais de 30, né? Já agora no comecinho aí de 2019, completou 31 anos. Então é muita coisinha que a gente está tentando relembrar, para justamente contar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Uma coisinha que eu queria falar, cronologicamente, estamos programa a programa contando a historinha, né, do aquarismo. Nós estamos agora começando no ano de 1995. Puxa, aí faz tempo pra caramba. E eu separei aqui, para o programa de hoje, duas ações que a revista Aquarista Júnior acabou começando e fazendo, que acabou realmente sendo marcantes para a época e que até os dias de hoje realmente eu lembro com muito carinho essas coisas que a gente montou, fez, conseguiu ter essas iniciativas e até hoje elas funcionam, vamos dizer, no dia a dia nosso mesmo, né? Então eu sempre falo nos programas que, às vezes, quando eu venho dessa área de projetos, essas coisas todas, quando eu projeto alguma ideia, alguma coisa, alguma ação, o projeto é iniciado hoje e ele tem uma durabilidade para sempre, né? Quer dizer, sempre a gente está convivendo com aquele projeto, com aquela ação, com aquela iniciativa, para o quê? Para incrementar sempre a publicação, a revista, vamos dizer, os meios aí de comunicação dessa coisa de auxílio para o aquarista em geral conhecer o mundo em que envolve os peixes ornamentais, entendeu? Então, duas ações em 95, vale a pena lembrar, quando foi em janeiro de 95, nós criamos em São Vicente, eu fui uma pessoa, fui criado, né, uma parte da minha vida, minha infância, minha adolescência, passava muitos meses em São Vicente. Então eu criei em São Vicente, em São Paulo, aqui, litoral de São Paulo, o chamado Posto Avançado, PA, né, que chamava, Posto Avançado Aquarista Júnior Litoral Paulista. Lembra que nos anos anteriores eu falei que nós tivemos o Posto Avançado, como que chamava? Posto Avançado, putz, e lá em São José dos Campos, né? Que era Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. E nós criamos em 95 esse posto avançado Aquarização Litoral Paulista. E aí vem a descrição dele, ó, pesquisas, análises, matérias e reportagens serão feitas, né, do litoral norte de São Paulo, que seria Bertioga, o limite norte de São Paulo, até o litoral sul, limite sul seria Peruíbe, né?
atualidades do posto avançado estão sempre divulgados nas próprias revistas Aquaristas Júnior. Iniciamos um trabalho de mapeamento, fotos dos animais aquáticos que vivem na Baía de São Vicente. Você vê que anos depois a gente lançou, depois eu vou falar mais quando chegar o momento, né? Duas pesquisas legais, que foi uma com a água da Baía de São Vicente, né? Um estudo da água da Baía de São Vicente, e os peixes também, um estudo dos peixes que vivem na Baía de São Vicente. Só para você ter uma ideia, a Baía de São Vicente, até marquei aqui, ela é uma baía mesmo, né? E ela o que é praticamente um berçário de muitos peixes marinhos, muitos. Entendeu? Então o que acontece? Com isso, em determinadas épocas do ano, a beiradinha das praias, os cantos das pedras, todos os locais é rico numa fauna, vamos dizer, de filhotes, de alevinos, de peixes diversos que aparecem na Baía de São Vicente para crescerem, porque desemboca também o rio, né? Então ela fica vamos dizer, a Baía de São Vicente fica com uma salinidade baixa. 1016, 1015, depende da época do ano, uma salinidade baixa, quase salobra, né? Em que realmente os peixes acabam, vamos dizer, muitas espécies acabam realmente desovando na região, ou os filhotes acabam indo para a região e encontram realmente uma farta alimentação, tem uma parte, vamos dizer, que acaba sendo legal para a vida dos filhotinhos. E como a gente tinha essa convivência com praia, com costão rochoso, não é bem costão rochoso, mas algumas pedras que ficavam, vamos dizer, tipo quebra-mar, essas coisas todas. Nós tivemos, na época, 95, essa ideia de criar o posto avançado Aquarista Júnior Litoral Paulista, que pretendia justamente isso, pretendia, vamos dizer, criar assuntos ou criar matérias para a gente começar a tentar entender melhor os peixes marinhos no habitat natural, até para transportar algum ensinamento, alguma experiência prática para a vida do aquário mesmo, né? Quando você pega um peixinho, vamos dizer, na beirada mesmo, você acaba colocando na água marinha, né? Na água do mar, aquela coisa toda, traz para casa, entendeu? Na época se tinha mais bombinha de ar, filtrinho, aqueles filtrinho, copinho, tudo, deixava funcionando. Como estava à beira-mar, periodicamente você ia no mar, coletava um pouco de água, trocava. Então, o aquarista, vamos dizer, que pudesse morar próximo da praia e quisesse colocar os peixes, vamos dizer, regionais no aquário, ele tinha essa facilidade de troca parcial constante, então nem dava tempo da água criar essa coisa de desestabilidade para a vida aquática. Então a gente tinha muito essa coisa de conservar ou manter os peixes legais em aquários, isso na região do litoral. Quando vinha-se para São Bernardo, né, que a sede nossa é aqui no ABC Paulista, né? Aí, é claro, quando trazia, já estava, lembra que eu falei nesse programa anterior, já estava começando essa coisa de sais sintéticos, né? Então já se preparava a água marinha sintética para acomodação dos peixes, aquela coisa toda, mas mesmo assim se trazia muita água da região aí da Baía de São Vicente, uma praia que tradicionalmente tem essa coisa que a CETESB sempre coloca no limite da balneabilidade, né? Mas que realmente para a vida aquática sempre, vida aquática regional, sempre funcionou muito bem lá, né? Então nós criamos essa ideia justamente para pipocar, começar a pipocar na revista essas matérias ligadas a coisas marinhas. Fizemos também uma época um trabalhinho com fotos de pequenas anemonazinhas que existiam principalmente próximo das rochas, ou mesmo na areia, assim, próxima dos quebras-mares. Actinha, não, como que era o nome? Actia. Entendeu? Pequenas anemonazinhas, que elas cresciam de várias cores, tinha amarelinha, tinha roxinha, tinha azulzinha, quase que imperceptível, difícil de tirar, então essas daí só eram fotografadas, porque quando você tentava tirar ela da pedra ou da areia, né, que ela estava fixada no solo mesmo, você podia machucar. Então a gente tinha esse cuidado, já na época, né, de realmente preservar, só realmente estudar o comportamento dela. A maré descia, elas ficavam, vamos dizer, elas murchavam, ficavam quase que um botãozinho. Aí a marezinha subia um pouco, começava a subir, você notava que ela ia abrindo. Quando a maré estava bem alta, ela abria, vamos dizer, vamos dizer, na totalidade, né? Que era mais ou menos sei lá,
o tamanho de uma palma da mão, mais ou menos, pequenininha, tudo pequenas, né? Mas se tinha realmente teve uma época, né, que se tinha uma grande variedade de cores de pequenas anêmonas também. Caranguejinhos, aqueles caranguejinhos de pedra também, várias cores, eles eram marronzinhos, mas tinham assim a parte do casco, né? Alguns tinham uma coloração meio esverdeada, meio azulada, aquela coisa toda. Então, durante muito tempo também acabamos acompanhando a vida deles, né? Entendeu? Levamos alimento para eles, aquela coisa toda. Então, o que que acontece? A vida nossa na Baía de São Vicente proporcionou o quê? Essa coisa de pequenos estudos sobre os animais, vamos dizer, os invertebrados, os peixes que viviam na Baía de São Vicente. Com isso, a gente começou a ter um contato muito grande com os peixes mais comuns lá da área. Dá para lembrar alguns? Aquele bagre, bagre normal, né? Pequenos bagrinhos, né? Aquele peixe-pedra também, o sargentinho, muitos sargentinhos também, alguns que a gente chamava de paruzinho, né? Depois a gente veio a saber que era o Faber, né? Filhotinho do Faber, né? O paru branco, né? Então tinha também algumas manjubinhas, tudo peixinho que a gente chamava de beiradinha, né? Pareciam vamos dizer, umas manjubinhas mesmo, que acabava, vamos dizer, aparecendo por lá, a gente coletava alguma coisa, deixava em aquário, acompanhava, pequenos também garopinhas também tinha bastante lá. Já falei baiacu, né? Baiacu normal, o baiacuzinho de espinho também tinha. Alguns cavalos marinhos surgiam também vamos dizer, na beiradinha. Então a gente ficava realmente observando, mais observando, quando podia acabava pegando, fotografando alguma coisinha. Na época não era tão comum fotografar grandes coisas, né? Mas o que que acontece? A gente acabou realmente tendo essa oportunidade de acompanhar, e até os dias de hoje, tudo que pode ser interessante de Bertioga, litoral norte, até Peruíbe, a gente procura pegar, juntar, vamos dizer, informação, formar uma pasta de estudos ou uma pasta de pesquisa, né, justamente para acompanhar essa coisa do posto avançado Aquarista Júnior. Eu peguei aqui um mapa, só para você ter uma ideia aqui, mapa das praias, né? Aqui é um mapa de satélite, né? Que vem, eu peguei aqui, ó, desde Peruíbe, litoral sul, vai subindo, passa por Itanhaém, Mongaguá, Solemar, Praia Grande, entendeu? Entra na Baía de São Vicente, entendeu? Passa pela Baía de Santos também, entra no Guarujá, aí quando passa o Guarujá já tem Perequê, a Praia de Perequê, e já chega em Bertioga. Então, quer dizer, toda essa faixa, como eu tive muita, vamos dizer, sei lá, vivi nessa região aí de São Paulo, né? Acabei achando que a gente poderia realmente fazer um trabalho bacana. Até Bertioga, por exemplo, você vê que nos anos anteriores, já mostrei em algumas revistas, tinha até uma equipe de mergulho aqui da revista Aquarista Júnior, que fazia fotografias dos locais, tudo para quê? Para gerar, vamos dizer, informações para a gente colocar na revista, mostrando como que a comunidade aquática vivia nessas regiões para ajudar realmente essa coisa do aquarista marinho. Isso foi em 1995. Puxa vida, cara. E também em 95, só para finalizar o programinha de hoje, nós criamos aqui em São Bernardo do Campo, aí a gente já chamou Posto de Observação Aquarista Júnior na represa Billings. Fica localizado num braço da represa, próximo à Volkswagen, aqui o clube, tem um clube aqui, Clube Rosa Mística, né? Periodicamente, análise da água, coleta de peixes, observação da vegetação e plantas flutuantes são feitas, entendeu? Então o que que acontece? A gente gradualmente também criou, como eu sou aqui da região do ABC, né? Nós temos a famosa aqui represa Billings, a gente tinha justamente esse interesse de estudar a represa Billings. Também ela sempre esteve um dos lados dela, né, que ela tem dois lá. Um lado é captado pela Sabesp para abastecimento da água pública aqui na região. E o outro lado sempre teve nessa coisa do limite vamos dizer, o limite da estabilidade da poluição, da água poluída, do manancial, vamos dizer, perigosamente incrustado vamos dizer, na área urbana de uma cidade, entendeu? Então ele sempre teve com esses perigos. E a gente não estava preocupado com essa coisa de, vamos dizer, pensar em como, vamos dizer, resolver esse problema. Nós estávamos pensando o quê? Como que os bichinhos da região viviam, como que as plantas viviam, as plantas flutuantes, né? Na época
na época até hoje, né? Muito aguapé, muita alface d'água, né? Parece. Ninféias também tinha também. O alface d'água, ninféia, plantas flutuantes que eram realmente o que dominava a região, até hoje é assim. Então a gente tinha preocupação em estudar elas. E os peixes da região, que mais para frente, nas revistas seguintes, a gente foi fazendo também algumas matérias sobre a tilápia, sobre o lambari, sobre o cará, sobre a traíra, peixes que vivem na represa Billings e que merecem destaque para se um dia, depois, hoje é mais comum, né? Se um dia o aquarista tiver realmente condição de realmente pegou lá um peixe da represa, não sabe o que fazer, leva para casa, coloca no aquário, e como que vive esse peixe, né? Então o interesse nosso era realmente com essa coisa do posto de observação, observar o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida para os peixes. Inclusive uma época, até marquei aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ler aqui ainda. Posto de observação. Em 90, olha só, nós estamos em 95 falando. Em 90, nós iniciamos um programa de estudo sobre a fauna aquática da represa Billings, que é um dos principais mananciais, reservatórios do estado de São Paulo. Como a revista e o Centro Cultural Aquarista Júnior estão sediados em São Bernardo do Campo, uma cidade abastecida pelas águas da Billings, né? Achamos muito interessante estudarmos a fauna aquática que hoje vive na Billings. Estamos, desta forma, observando, analisando uma forma de habitat. E isso é muito importante, onde nós procuramos periodicamente transmitir informações aos adeptos aquaristas, fortalecendo de cultura e procurando integrá-lo ao mundo aquático, onde o hobbyista aquarista começa a se emaranhar nos segredos da vida subaquática e tudo isso irá ajudá-lo na prática de um aquarismo de sucesso. Essa é a descrição na época, quer ver? Escolhemos tal, papapá, estudamos os peixes, né, assim como até as aves aquáticas locais. Tem algumas garças, principalmente garças, né? Alguns patos lá que viviam na região. Já pudemos constatar períodos de boa qualidade de água, períodos de péssima qualidade de água, épocas de cheias da represa, épocas de seca, a represa baixa bastante, períodos de ótimo desenvolvimento da vegetação ribeirinha, entendeu? Períodos onde a população de peixes é muito grande ou muito pequena, épocas de primavera, verão, outono. Então, o que acontece? Alguns peixes são coletados para observação no Centro Cultural, onde acompanhamos o crescimento e suas principais características de comportamento e preferências alimentares. Então, com isso, a gente estudou durante muitos anos, principalmente os peixes, vamos dizer, da represa Billings, principalmente tilápia, lambari, traíra, e cará, e guaruzinho, né? Que foram os principais peixes que a gente coletava ou pescava. Tinha alguns que a gente até pescava com esses anzolzinhos sem aquilo que machuca o peixe, né? Então pescava tilapinhas pequenas e acompanhava o crescimento delas. Então algumas realmente acabavam vivendo muitos anos com a gente e acabavam se acostumando com a rotina do aquário, com a rotina da manutenção, essas coisas todas. Tá legal? Então o programinha de hoje está terminando, cara. Eu gostaria de agradecer realmente a toda a audiência, tá? Tô gostando muito, está sendo satisfatório, está sendo uma satisfação muito grande essa coisa de puxar lembranças, memórias, recordações, coisas que foram acontecendo para contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, tá? Gostaria de agradecer a todos, desejar aí uma boa semana para todos. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que você gosta. E que segunda-feira que vem estaremos aqui sem falta, apresentando mais um pouquinho dessa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Tá legal? Bye, bye, tchau. Foi um prazer muito grande e até a próxima. Tchau.